Fala aí, pessoal, tudo certinho? Então, já vamos começar o ano, não é? Colocando conteúdo novo aqui no Passaporte INSS. Lembrando que esse ano, aqueles que primeiro adquiriram o projeto Passaporte INSS em vídeos, não é? Ficou com acesso até o final de março. E aí a gente vai lançar o Renova Passaporte. Vai ser uma taxa módica para que você tenha de novo um grande prazo para poder ter acesso. E depois, dentro disso, a gente está lançando o Reforça Passaporte, onde todos os facilitadores vão estar voltando aos estúdios e gravando mais conteúdo de reforço. Então, por exemplo, em Direito Previdenciário, eu vou gravar umas partes que foram gravadas pelo Titã Vespa e ele, por sua vez, vai gravar umas partes que foram gravadas por mim, porque assim você fica com conteúdo, o mesmo conteúdo sendo gravado ali por um facilitador e por outro facilitador, para que justamente ali você, vou agora ver como é que o Titã Vespa trata esse assunto, e agora eu vou ver como é que o Titã Ítalo trata esse assunto. E assim, sempre conteúdo sendo colocado aqui no Passaporte INSS em vídeos. Então, é nessa pegada que a gente continua com a seção bônus, disponibilizando conteúdo, dúvidas alheias, parte 9. Então, olha só, bem, a gente já sabe disso aqui, a gente já conhece essa sistemática. Vou ler a dúvida da colega caminhante e depois a gente discute. Beleza? Tudo massa? Então, a Viviane Micaele Jorge de Oliveira diz assim: Ítalo, boa tarde. No que tange a questão do contribuinte individual, quando sua remuneração mensal recebida por serviços prestados a uma ou mais empresas naquele mês não atingir ao salário mínimo, ao valor do salário mínimo, o valor faltante deverá ser calculado com alíquota de 20% a ser recolhido pelo próprio segurado. Mas e a data de pagamento? Será no dia 20 do mês seguinte? Ou dia útil anterior? Ou no dia 15 do mês seguinte? No dia útil posterior, postecipado? Então, massa! Viviane, primeiro, a gente vai pegar essa fundamentação ali no decreto, no artigo 216, no parágrafo 20. E o que ela falou e a dúvida dela é aquela coisa que a gente tratou já em sala de aula, seja por mim, seja pelo Titã Vespa, que é o contribuinte individual e o segurado facultativo não tem proporcionalidade. Então a contribuição tem que ser no mínimo sobre salário mínimo. Mas se um contribuinte individual, vamos imaginar que o salário mínimo, agora a gente já pode tratar do novo salário mínimo do ano 2019, R$ 998. Para facilitar a conta, a gente vai dizer que é R$1.000, ok? Então, salário mínimo R$1.000, por conta de R$2 a gente não briga, não é? Mas para facilitar a nossa conta. Então, durante o mês, um contribuinte individual prestando serviço a uma empresa e outra naquele mês, a uma empresa, ele cobrou pelo um serviço R$500 e passou o mês inteiro, sem prestar serviço a nenhuma outra empresa. Então, durante aquele mês, ele auferiu renda de R$500 e a empresa contribuiu com cota patronal sobre os 500, descontou dele sobre os 500 e recolheu. Se ele não complementar, a complementação é obrigatória. A legislação diz que ele é obrigado a complementar. Se ele não complementar, é como aquele mês não tenha sido trabalhado, é um mês que não está valendo aquele recolhimento. O recolhimento ele não vai valer, aquele salário de contribuição inferior ao salário mínimo não vai valer como salário de contribuição para cálculo de salário de benefício, ok? Então ele tem que complementar. Ele complementaria como? Bem, se o salário mínimo é 1.000 e ele já contribuiu sobre 500, então ele vai ter que contribuir sobre 500, beleza? Então, vai haver a contribuição. A contribuição vai ser 20% sobre aqueles 500. E deve ser recolhido em que dia? Qual vai ser o dia que vai ser recolhido? No prazo normal de um contribuinte individual que trabalha por conta própria. Ou seja, ele vai contribuir, olha só, com carnê, não é? Com 20% sobre os R$500 dá R$100, e ele vai ter que ir no banco. Qual é a data? Dia 15, postecipado. Pronto, simples assim. Então vai ser o dia 15, postecipado. Beleza? Tranquilidade brasileira? Tranquilidade.
Roberta Gomes da Silva Lobo diz assim: bom dia, professor Ítalo. Gostaria de tirar uma dúvida em relação à extinção da cota individual para o cônjuge companheiro. O cônjuge ou companheiro podem perder a sua cota da pensão ao se casarem? Sim ou não? Sim ou não? Não, não, não. Casarem novamente? Não. Casamento não é causa para extinção de cota do cônjuge companheiro. Casamento pode até ser causa para extinção. Extinção não, mas é causa para perda da qualidade de dependente para o filho, que se emancipa por conta do casamento. Mas o casamento para cônjuge companheiro nunca é causa de extinção. Pessoal, meu irmão, eu já contei esse caso. Ele era casado, a esposa faleceu, ele recebe pensão por morte vitalícia, porque não tinha essa situação de levar em conta a idade do cônjuge na data do óbito do companheiro, companheira, cônjuge que faleceu. Então ele recebe de forma vitalícia. Meu irmão casou de novo e continua recebendo a pensão por morte. Então, o casamento, novamente, não é causa para extinção. Aí ela bota, ou vai respeitar a tabela de idade, podem casar, e se o caso, o atual cônjuge falecer, o dependente irá optar pela pensão maior, onde não poderá acumular as duas. Pronto, essa parte final aqui tá legal. Então, se casar novamente não tem problema nenhum. Mas se esse novo... É a viúva negra. É a viúva negra. Mata os maridos. Aí, mas não é descoberta, porque se for descoberta é causa de extinção, condenação. Não é em trânsito e julgado. Então, vamos lá. A viúva mata, mas ninguém sabe que foi ela que matou. O novo marido pode acumular duas pensões? Não, não pode acumular duas pensões, ok? Pode ser escolhida a mais vantajosa. Então vamos lá. O cônjuge perde ao se casarem novamente? Perde ao se casarem novamente? Vamos nessa? Claro que não. E pode-se acumular duas pensões? Não pode acumular duas pensões do mesmo regime, não é? Pensões do regime geral de previdência social, sendo dada a opção pela mais vantajosa. Então, Roberta, massa, sua dúvida, assim a gente vai saneando as dúvidas, tudo certinho, e um abraço. Silvana Miranda diz assim: a viúva não inválida por morte natural do segurado tem direito a usufruir a tabela de idade, com contribuição mínima do segurado que morreu, 18 contribuições e 2 anos de casamento. Beleza. Sim. Sim. É sim. Claro. Claro. Se ela for inválida, ela não precisa usar a tabela, porque ela vai receber enquanto durar a invalidez. Cessando a invalidez, deve-se respeitar os prazos mínimos de 4 meses ou o uso da tabela. Tá certo? Porque a condição de invalidez não pode prejudicar a segurada. Então vamos lá. Sim. Aí no item 2, a tabela de idades da viúva serve para morte natural? Sim, morte natural do segurado. Ou apenas para morte por acidente do segurado? Não, porque se for por acidente, não precisa observar as 18 contribuições e os 2 anos de casamento, porque ainda que não se observe os requisitos, não é? Utiliza-se a tabela. E se for uma morte natural e observa-se os requisitos, 18 contribuições e 2 anos, usa-se a tabela. Beleza? Silvana, olha só, você tem que ler a Lei 8213 no seu artigo, você tem que ler. Então, faça o seguinte. Bem, eu dei essa parte da aula, ou você revê a aula, e aí refaz ali as anotações, ou então você mesmo, já que já tem a ideia de como é o assunto, vá lá no artigo 77 da Lei 8213, é isso aí. É só fazer a leitura do artigo 77. Então, por exemplo, o parágrafo 2º diz assim, olha, quando a morte do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa, independentemente do recolhimento de 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união, utiliza-se a tabela. E se for morte natural, tem que se observar os requisitos para se utilizar a tabela. Então, vamos lá. Se viúvo inválido, independe se for morte natural ou por acidente, pode usar a tabela. Vai usar a tabela. E no mínimo 4 meses, ou a das idades da viúva, desde já agradeço. Olha só, se for um viúvo inválido, olha só, é a letra A.
Quer ver? Do parágrafo 2º do artigo 77. Olha só, diz assim. Olha só, vamos lá, artigo 77. Vão ouvindo, ou então vai lá no material e pegue. Todo mundo pega aí a Lei 8213. Vamos lá no artigo 77. Todo mundo, inclusive e principalmente a Silvana. Pega aí o artigo 77. O caput do artigo 77 diz assim. Vamos lá? A pensão... Deixa eu botar aqui um fundo mais legal, né? Pera aí, rapidinho. Deixa eu botar aqui. Essa foto foi eu mesmo que tirei, ó. Que massa. Beleza? Então vamos lá, olha só. O artigo 77 da Lei 8213 diz assim: a pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Aí diz: o direito à percepção, no parágrafo 2º, de cada cota individual cessará. Aí diz lá as situações. Aí diz, olha só, o direito à percepção de cada cota individual cessará. Aí vai lá no inciso 5º e diz, para o cônjuge ou companheiro. Então, cônjuge ou companheiro na condição de dependente. Quando é que vai cessar a cota? Aí tem lá, por exemplo, na linha C, quando diz assim, observou os requisitos, 18 contribuições e 2 anos, uma coisa e outra. Aí, por exemplo, se tiver acima de 44 anos, vai ser uma pensão vitalícia. Então, quando é que vai encerrar a pensão para esse dependente, cônjuge, companheiro, companheira? Quando ele morrer. Porque é vitalícia. Mas se a pessoa, o segurado tinha 18 contribuições e entre ele e o dependente, cônjuge dependente, tinha mais de 2 anos. Mas o dependente tinha 42 anos quando do óbito do segurado. Quando é que vai cessar a cota individual? Quando passados 20 anos. Ou seja, a pessoa tem 42 anos, é um cônjuge dependente, o marido morreu, aí vai receber a pensão por morte por quanto tempo? Vai ser vitalícia? Não, porque tem menos de 44 anos. Vai receber por quanto tempo? Por 20 anos. Isso é o que está na letra C. Agora vamos lá, o que está na letra A. Dá uma olhada. Para o cônjuge ou companheiro... Agora, se ele for inválido, o cônjuge, o companheiro, vai ser o quê? Pela cessação da invalidez. Ou seja, se o cônjuge permanecer inválido para sempre, vai ser vitalícia para ele. Mas e se cessar a invalidez? Ora, se cessar a invalidez, digamos que cesse a invalidez 1 mês após receber. Digamos que cesse a invalidez 1 mês após. Digamos que é uma mulher dependente, se dirigiu a uma agência da Previdência, inválida, aí você examinou o processo e falou, olha, toma aqui a pensão por morte. Aí ela vai perguntar para você, por quanto tempo eu vou receber? Aí você vai responder para ela, pelo tempo que durar a sua invalidez. Passado 1 mês, cessa a invalidez da mulher. Aí cessa o benefício? Não, autuar. Porque o prazo mínimo da pensão por morte é de 4 meses. Caso não sejam observados os 18 contribuições e os 2 anos de casamento, se não for observado uma coisa ou outra, ou ambas, vai receber 4 meses. Então, olha só, se cessa a invalidez logo no 1º mês, ou no 2º mês, ou no 3º mês, então, quando cessar a invalidez, vai se receber até pelo menos completar 4 meses. Ou então... até completar o prazo da tabela, porque o segurado que morreu tinha 18 contribuições e eles tinham 2 anos de casamento. A cônjuge dependente era inválida. Aí ela foi lá na Previdência e recebeu o benefício. E ela tinha, sabe que idade? Ela tinha 33 anos. Aí foi na tabela, aí falou, olha, você vai ter direito ao benefício por 15 anos. Mas aí você, atendente, diz assim, não, mas a senhora é inválida. Não vai ter por 15 anos. A senhora vai ter pelo tempo que durar a invalidez. Rapaz, em 15 anos, ela se recupera lá no 12º ano que está recebendo o benefício. Cessa a invalidez, cessa de imediato o benefício? Claro que não. Porque se ela não fosse inválida, ela receberia por 15 anos. Então é uma coisa e outra. Ou seja, enquanto durar a invalidez... não é? Então, o inválido, o cônjuge inválido, vai receber até cessar a invalidez, mas respeitando os prazos de 4 meses, se for o caso, ou o prazo da tabela, numa das situações da tabela, levando-se em conta a idade
do cônjuge inválido. Beleza? Silvana, é como te disse, pega ali a Lei 8213, faz leitura do artigo 77, mas tem que fazer dele todo. Tem que fazer do artigo 77 todo. Aí aproveita e já faz também do artigo 78, porque trata de morte presumida. Eu já até tratei aqui, né, em algumas dúvidas alheias. Então, portanto, é assunto tudo com interesse de prova e que você tem que fazer a leitura num dia sossegado, fazendo suas considerações, riscando. Minha lei é toda riscada, ela é toda riscada porque eu vou criando os casos para justamente ir internalizando as situações. Ah, essa situação eu lembro, isso já vivenciei aqui numa agência da Previdência, enfim. Ok? O Alan Piller é brother, tá sempre junto, diz assim: boa tarde, Ítalo, estou com uma dúvida lascada. Se um segurado exerce uma atividade que o enquadre como segurado especial e concomitantemente outra que o enquadre como segurado empregado, ele será segurado obrigatório do regime geral em relação às duas atividades? Eu sei que se um segurado exercer uma atividade que o enquadre como contribuinte individual e empregado, ele é segurado em relação às duas. Minha dúvida é nessa situação aí de cima. Grande abraço. Olha só, a dúvida do Alan Piller é muito legal, porque assim, se a gente pensar no CADES-F, a gente pode, e se a gente pensar em atividades concomitantes, aí a gente pode ficar pensando assim, olha só, a pessoa é uma segurada empregada doméstica, mas tem muita habilidade, é uma doceira de mão cheia, então trabalha na casa de uma família durante a semana, mas às noites produz bolo, não sei o quê, e vende aos finais de semana e tal. Então acumula, olha só, segurado empregado é contribuinte individual. O cara é um segurado empregado com carteira assinada, mas quer robustecer sua renda e, portanto, vai rodar de táxi. Então ele é um contribuinte individual por conta de ser taxista e é um segurado especial. Ou seja, as atividades concomitantes a gente conhece o conceito. Se eu exerço duas atividades, eu sou filiado em relação a ambas. Mas se a gente pensar em CADES-F, a gente tem que excluir o F, porque o segurado facultativo não pode ter atividades concomitantes. Que maluquice é essa? Não pode ter atividades concomitantes num segurado facultativo. Então, quando estamos falando de atividades concomitantes, a gente está falando da parte CADES. Porque se eu sou segurado facultativo, eu não posso ser CADES, não é? Porque eu não posso ser segurado obrigatório e segurado facultativo. Não existe essa possibilidade. Se eu sou segurado obrigatório, então eu deixo de ser segurado facultativo. Não pode ser concomitante. E no caso de segurado especial, é um pouco assim também. Porque o pressuposto do segurado especial é de que ele tenha atividade exclusiva como segurado especial. Então, o cara é segurado especial e ele tem que ter atividade exclusiva de segurado especial. Para a gente robustecer nossa discussão, Lei 8213. Eu acho que ali no artigo 11, no parágrafo 8º, aí tem as possibilidades. Quando diz assim, ó, olha só. Lá no parágrafo 8º, todo mundo, Alan Piller, pega a Lei 8213 e bora fazer a leitura. O artigo 11 trata dos segurados, precisa ser lido, seja pela Lei 8213, pela 12 e pelo Decreto 3048. No Decreto 3048 é no artigo 9º. Beleza? Aí, olha só, a gente vai lá no parágrafo 8º do artigo 11 da Lei 8213. Diz assim, não descaracteriza a condição de segurado. Não descaracteriza. Olha a preocupação da lei, dizendo assim, segurado especial, você é só segurado especial. Não vá bagunçar, não, de ter outras atividades, ó. Não vá bagunçar, não. Porque se você tiver outras atividades ou outros recebimentos, a gente vai cancelar o seu enquadramento. Então é assim, não descaracteriza a condição de segurado. Aí, por exemplo, exploração de atividade turística. Então o cara tem um pedaço de terra, onde tem umas cachoeiras, não é? E aí ele quer explorar aquilo ali como atividade turística. Bem, não descaracteriza a condição dele de segurado especial, ainda que ele consiga oferir renda explorando hospedagem, ingressos vendidos para ver a cachoeira na propriedade dele. Então, olha a preocupação da lei, dizendo, olha, você é só segurado especial, mas a gente vai permitir, desde que não passe dos 120 dias de exploração no ano.
E no parágrafo 9º, aí é que é a atenção redobrada, o Alan Piller. O parágrafo 9º diz assim, ó, não é segurado especial o membro do grupo familiar que possui outra renda, outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de... Então, ele cria as situações permitidas. Por exemplo, um segurado especial exercer mandato eletivo de dirigente sindical, exercer mandato de vereador. Então, portanto, nesses casos, estão permitidas ali as atividades concomitantes. Beleza? Então, nesse caso, sim, haverá contribuição tanto pela atividade remunerada exercida em período não superior, por exemplo, em período de defeso e de... esqueci o nome? Enfim, período de defeso ou de entre safra, ele pode trabalhar pelo período máximo de 120 dias. Então ali, olha só, ele não perde o enquadramento de segurado especial e passa a ter enquadramento de segurado empregado, por exemplo. Quando ele for mandato de exercício de mandato de vereador e ele continua sendo segurado especial, mas tem um enquadramento de segurado empregado. Então, as situações permitidas na Lei 8213, elas estão listadas em números claros. Por exemplo, ele explorar a atividade artesanal. Ele é um artesão. Ele pega ali o licuri e faz um bocado de colar de licuri. Mas ele continua sendo segurado especial, explorando ali a atividade agropecuária, mas também a atividade artesanal. Então, portanto, ele tem enquadramentos concomitantes nessa situação. Então, respondendo ao Alan Piller, eu respondo da seguinte forma: vá lá e faça a leitura do artigo 11, parágrafo 9º da Lei 8213. Beleza? Professor, boa tarde, tudo bem? Na aula sobre carência ficou muito claro que as 18 contribuições para o dependente do segurado receber o auxílio reclusão e a pensão por morte é apenas um requisito, certo? Porque são 18 e 2 anos de casamento. Mas se a banca Sebrasp, CESP, Sebrasp, não, nas suas lambanças, colocar que trata-se de carência, eu marco certo ou errado? Errado. Não é carência. 18 contribuições nunca vai ser carência, porque pensão por morte e auxílio reclusão são benefícios que independem de carência. Porque observe, se não tiver 18 contribuições o segurado que morreu, o benefício é concedido. É concedido num prazo de 4 meses. Ou se o cônjuge for inválido, o benefício é concedido até que cesse a invalidez, ou seja, 18 contribuições não diz respeito à carência, é um requisito que, juntamente com o requisito de casamento 2 anos, vai ditar por quanto tempo demorará o pagamento do benefício. Infelizmente, eu já vi eles darem como certo ou errado, vários obrigados, enfim. Então, Antônio, velho, não é carência e ponto final, beleza? E o Luciano Martins diz assim: boa tarde, procede a informação de que no cálculo do salário de benefício da aposentadoria de pessoa com deficiência, não é? Seja por idade ou por tempo de contribuição, o fator previdenciário é exatamente, claro, o fator previdenciário, neste caso, aos segurados com deficiência, será facultado tanto na aposentadoria por idade como na tempo de contribuição, sendo utilizado somente se mais vantajoso. Belezinha? Então, meu povo, dúvidas alheias, número 9. E esse ano a gente vai fazendo assim. Lembrando que final de março a gente tem o Renova Passaporte. Temos o Renova Passaporte e vamos ter já até março também o Reforça Passaporte, onde a gente vai estar ali disponibilizando conteúdo para dentro, sempre colocando conteúdo para manter o projeto vivo. Um abraço, vamos juntos nessa caminhada, aproveitando bom 2019 a todos. E vamos persistir ali no nosso propósito. Um abraço.